Isso, boa tarde, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. A vitória que o Cruzeiro esperava, né? Por tudo que vinha acontecendo, a derrota para o Flamengo, a proximidade muito grande com a zona de rebaixamento, não que agora a situação esteja totalmente favorável ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisava deste resultado. A rodada ainda ajudou bem e é uma vitória para jogar esse time para cima, né? Para o Cruzeiro, quem sabe, sair o mais rápido possível dessa parte de baixo da tabela, para ganhar moral. A gente fala que clássico ele pode mudar tudo, né? Ou joga tudo por água abaixo, ou então joga o time para cima, e a gente espera que isso aconteça com o Cruzeiro. Mas, repito, foi uma vitória com muita autoridade, uma postura que a gente, até contra o Flamengo, eu não diria que tenha faltado vontade, mas ontem foi um Cruzeiro organizado em campo, né? O Atlético praticamente não teve chance alguma. Quando teve, foi ali naquilo que a gente fala também sobre os vacilos, que a defesa do Cruzeiro, às vezes, ela costuma dar alguns vacilos e o adversário às vezes aproveita, às vezes não. O Atlético não aproveitou, principalmente com aquela chance do Hulk, quando o Castan ali tentou ganhar no corpo, e ganhar do corpo do Hulk é difícil, e ele tentou uma cavadinha. O Rafael Cabral também saiu bem, fechando o ângulo. Fora isso, um Cruzeiro dominando as ações, um Cruzeiro que ainda não vai mudar da noite pro dia, né? A facilidade para fazer gol, o Cruzeiro encontra uma dificuldade muito grande, tanto que o gol saiu contra, né, do Gemerson, mas é uma vitória, repito, para trazer o torcedor de volta, né? Foi uma última semana muito conturbada, com o Cruzeiro ficando um ponto, repito, da zona de rebaixamento, declarações do Ronaldo, protesto na toca, o clima estava muito pesado, mas o torcedor que foi à arena, ele entendeu a importância dele estar ali, cantou muito, e dentro de campo acho que teve aquela correspondência que a gente vinha falando que precisava acontecer, um time se entregando totalmente, lutando muito, e acabou saindo com os 3 pontos merecidamente neste primeiro clássico lá na Arena. Queria saber de você, Edmar Oliveira, só um detalhe. A gente tava lá, Cruzeiro e Flamengo. Isso. Declarações desastrosas do Ronaldo. Você acha que a vitória fez com que a torcida esquecesse um pouquinho as declarações do Ronaldo, ou não tem nada a ver, na sua opinião? Não, acho que não tem nada a ver, e a gente ontem já passava aqui, tá lá no nosso portal e tudo mais. Deve haver um pedido de desculpas do Cruzeiro ou do Ronaldo. Eu não consegui descobrir ainda se é especificamente do Cruzeiro ou especificamente do Ronaldo, mas vai haver. Exatamente consciente, né, do que ele falou depois do clássico, aquela história de querer comparar a necessidade, ou seja, dar o mesmo peso, né, para quem está administrando o Cruzeiro e para o seu torcedor, que foi extremamente injusto, porque a gente sabe que essa torcida do Cruzeiro, ela acompanha o Cruzeiro e faz com que o Cruzeiro né, tenha esse suporte da torcida na arquibancada há muito tempo. A torcida do Cruzeiro faz esse papel e faz muito bem, vem fazendo desde a Série B, vem lotando quando é o Mineirão, vem fazendo esse trabalho em casa. O time é que não estava respondendo em campo. Então, por isso, com certeza esse pedido de desculpas vai acontecer. Além do William, que a gente elegeu melhor em campo ontem na transmissão, eu queria chamar a atenção muito pro Kaique. Eu achei que, né, o aproveitamento da base, que era uma coisa que a gente também cobrava, né, já que os jogadores que estavam em campo não estavam rendendo aquilo que a gente esperava, e a gente cobrou muito isso, né, no jogo contra o Flamengo, contra né? o Flamengo. O Kaique entrou, e o Kaique estava no jogo do Flamengo, né? Mas o Kaique ontem realmente, ele não se abalou nem um pouco, estando jogando contra o Atlético, na Arena MRV, ele foi de uma personalidade incrível, né? O próprio Lucas Silva, que chamou pra ele mesmo, ele sendo o mais experiente, o conhecedor dessa história. Também, né? O Japa, que entrou e já foi lá, quase que marca um gol, né, de imediato. E assim, ui, né? Foi muito rápido. Mas o Lucas Silva, eu acho que ele chamou essa responsabilidade que a gente cobra muito, né? Histórica do Cruzeiro, porque o Lucas conhece essa história, né?
E ele trouxe para ele essa responsabilidade, sim, né? E colocou esse time para jogar. E o que me chamou muita atenção mesmo foi o Zé Ricardo dizendo o seguinte: o Cruzeiro foi muito obediente taticamente. E a gente entende o que ele quis dizer, né? Um primeiro tempo em que ele recua um pouco mais, ele aposta mais nos contra-ataques, mesmo dominando o jogo, né? Mas tendo essa consciência. E o segundo tempo ele veio pro tudo ou nada e fez da forma como ele fez diante do Atlético, né? Antes de falar com o Seabra, Samuca, você que roda todos os estádios aí onde o Cruzeiro joga, né? Fora de Belo Horizonte, inclusive. Em termos de estrutura e tal, apesar de ser casa do rival e tudo mais, foi tranquila a operação para você? Eu sei que você tem seu canal, você trabalha também com o seu canal lá do Samuel Venâncio, né, no YouTube. Foi tranquilo, foi de boa? Algo a destacar sobre o seu trabalho lá ontem? Não, o meu trabalho tranquilo e fui respeitado por todos também, né? Porque todo mundo sabe dessa identificação com o Cruzeiro e agora o canal só fala de Cruzeiro, né? Mas muito respeitado. Questão de internet lá, eu acho que o pessoal teve algum problema lá para entrar, o que faz a conexão de internet lá. Eles demoraram a chegar, mas depois que instalou lá a internet a cabo para todo mundo, funcionou perfeitamente. Lá embaixo o Wi-Fi também funcionando muito bem na sala de imprensa e na zona mista. O que a gente lamenta apenas é a questão lá da coletiva, né? Que acho que isso vai ser assunto ainda aqui no programa, mas tirando isso, o funcionamento perfeito lá, pelo menos que eu estive pela primeira vez lá na arena. Aliás, o senhor ficou ajoelhado quantos minutinhos ali, Xará, na coletiva do Zé Ricardo? A coletiva foi 24 minutos, mas eu comecei um pouquinho antes, né? Então paguei meus pecados, literalmente. Cara, aliás, a gente falou isso ontem aqui em off, né? Porque o nosso pós-jogo do Cruzeiro e Atlético Cruzeiro, na verdade, ele rolou e já tinha começado o jogo do América, estávamos eu, Edivaldo Miranda e o Seabra no jogo do Coelhão. E a gente só ouvindo, né? Aí quando surge a informação, Seabra, de que o Atlético não liberou o som via mesa de áudio pro Cruzeiro, que botaram a bandeira do Cruzeiro em cima do logo da Arena MRV, mas também o Cruzeiro botar a bandeira em cima do logo da Arena MRV, sendo que isso nem aparece no vídeo. Discussãozinha de quinta série que, no final das contas, além dos colegas de imprensa terem sido prejudicados quanto da picuinha do Galo, né? De não liberar o som via mesa de áudio, o maior prejudicado é o torcedor, que às vezes não consegue pegar um áudio com qualidade e tudo mais. Bobajada, né, velho? Rafa, sinceramente, eu achei o jogo em campo muito fraco, achei o jogo muito ruim dos dois lados. Também achei. Pro Cruzeiro, o que interessava nesse momento realmente era a vitória para poder dar uma desafogada, né? Pra não sair do rebaixamento, mas respirar um pouco mais tranquilo, como o Samuel disse. A rodada ajudou também, né? O Santos perdeu, o Corinthians quase perdeu, empatou com a América ali e tal. Então deu uma respirando. O Vasco também perdeu o clássico com o Flamengo. Agora, eu achei o jogo muito fraco. A gente já viu clássicos aí muito mais emocionantes, lá e cá, todo mundo criando e tal. E eu vi pouca coisa desse clássico. Mas isso, tanto que o extracampo tem chamado mais atenção do que o em campo. E o extracampo foi um festival de besteira, né? Um festival de bobagem. Atenção, né? Essa pois foi a começar do pré-jogo, que vem negócio de o banheiro sem porta, sem detergente, sem papel higiênico. Agora eu tô vendo ali água que foi vendida no setor do visitante, água congelada, não tinha copo d'água normal, então o pessoal vendeu água congelada pro setor visitante, cerveja que não foi vendida e tal. E aí depois do jogo vem isso aí de colocar bandeira ou não colocar bandeira e vai ligar o sistema de som. Olha, sinceramente, é difícil da gente chegar num ponto aqui em Belo Horizonte, nesse clássico, da gente falar, vamos fazer uma torcida dividida, vamos fazer um clássico legal. Não tem como. A gente tá vendo que realmente não tem como. É o que todos nós gostaríamos? Sim, mas nós estamos vendo que não tem como. E aí a gente vê depois do jogo o que fizeram também, o torcedor do Cruzeiro que estava lá no setor, quebrando todas as cadeiras, quebrando todas as catracas, pegando identificação visual, enfiando dentro do vaso para o vaso ficar entupido propositadamente. Sabe? Então, sinceramente, o torcedor quer ser tratado como gente, mas não age como, né? A gente vê depois do jogo isso aí que foi, que a gente quem acompanhou o pós-jogo aí viu as fotos maravilhosas que estão rodando aí pela internet. Então nós vamos chegar num ponto que assim, ou nós vamos
fazer todos os clássicos no Mineirão, meio a meio e pronto, não tem conversa, ou então nós vamos fazer Cruzeiro no Mineirão com torcida única, Atlético na Arena com torcida única. É o que eu gostaria? Óbvio que não. E eu acho que é o que ninguém gostaria, porque quem já viveu o clássico com 2 torcidas no Mineirão sabe o que eu tô falando. É outra história. Agora, para passar isso aí, tudo aí que nós estamos vendo nos últimos jogos, olha, e não tô falando da torcida do Cruzeiro só não, porque a torcida do Atlético também já fez isso no Mineirão, torcedores de outros clubes de fora já vieram também, já fizeram isso no Mineirão. Então, é difícil a gente exigir tratamento decente para um torcedor que não sabe agir dessa forma, né? Para isso, a gente entrevistou com exclusividade o Bruno Musi, que é o CEO do Atlético e também o CEO da Arena MRV. A matéria já está lá no nosso portal, né? Mas só especificamente para falar dessa questão das assessorias. Então, eu conversei com as 2 assessorias e é o seguinte: do lado do Atlético, os responsáveis pela comunicação do clube informaram que pediram ao Cruzeiro para tirar a bandeira do clube que tampava o emblema da Arena MRV na mesa oficial da coletiva. Abre aspas, surpreendentemente a assessoria do Cruzeiro esticou essa bandeira, né? E o pessoal da assessoria do Atlético tentou convencê-los de que não era bacana, estava marcando, né? Tava em cima ali da marca da Arena MRV, mas não houve boa vontade, não houve nem diálogo, né? Os assessores institucionais do Atlético que estavam no local ali, eles então desligaram os microfones da coletiva e foi o que aconteceu. A comunicação do Cruzeiro também se manifestou, diz que leva em todos os jogos as bandeiras e as utiliza quando julga necessário. E abre aspas, não abrimos mão de fazer a coletiva do Cruzeiro com a identidade do clube. No mais, em relação aos outros fatos ocorridos, o Cruzeiro não quis se manifestar, mas a gente tem a manifestação aqui do Bruno Musi, inclusive o título da matéria é exatamente esse aqui, ó, exclusivo. Foi erro nosso ter tirado portas dos banheiros femininos, diz o Galo. E o Bruno Musi disse o seguinte, eles monitoraram durante a semana, né? Monitorar, e aí vamos colocar o seguinte, não foi por redes sociais normais, né? Esse monitoramento, ele se faz, não sei se o pessoal entende, eu tenho uma experiência nisso, por já ter trabalhado em clube como assessora, mas normalmente você tem na chefia da segurança ex-policiais militares ou civis que têm acesso a esse tipo de situação, né? Que é exatamente feito pelas polícias para terem uma ideia. E eles tinham a informação de que os torcedores do Cruzeiro iriam mesmo para o quebra-quebra das questões da arena. E aí essa segurança do Atlético optou em tirar as portas dos banheiros, lembrando que foi feita uma vistoria na sexta-feira passada, em que o Cruzeiro também esteve presente. O Cruzeiro me coloca na ata que ele não teria essa responsabilidade, né, em relação ao que acontecesse. O Atlético civilmente coloca que a responsabilidade é de quem sim quebrasse ou fizesse esse tipo de situação. Então essa segurança do Atlético acha melhor tirar as portas dos banheiros, né? E a questão do papel higiênico, coisa que o Bruno Musi se disse arrependido, principalmente na questão dos banheiros femininos, onde trouxe constrangimento, né? Eu sou mulher, gente, e eu ouvi depoimentos de mulheres dizendo assim, eu tive que ficar, e é isso mesmo, com a calcinha no meio do joelho, para que outras mulheres que estavam ali na frente não tivessem, né, o acesso ao que ela estava fazendo ali. E vamos ser sinceros, correram risco. Sim. Correram risco. Ô, Dilmar, agora aqui, não precisa ser nenhum Einstein, não, tá, gente? Possibilidade, rumores de quebra-quebra, todo mundo sabia que ia ter. Bastava o Atlético chegar antes do clássico e falar, Ronaldo, se der Merlin, a continha vai pra você. Mas simples foi isso que assim. Eles fizeram, né? Segundo o Atlético, falar que contratou serviço de inteligência porque sabia que ia ter quebra-quebra. Claro que ia ter, gente. A gente já viu isso no Engenhão, no Botafogo e Flamengo, na Arena do Palmeiras, no Palmeiras e São Paulo. Não claro contratar. Ter, esse pessoal, gente, eles já existem, eles trabalham nos clubes, eles fazem parte da segurança. Exato.
Isso é claro que ia acontecer. Tanto que eles levaram o Cruzeiro lá. Não existe defesa aqui de nenhum lado. O que eu estou passando é informação. Isso chama informação. O Atlético levou o Cruzeiro lá na sexta-feira e eles vistoriaram tudo. E o Cruzeiro disse, pelo que a gente está acompanhando aqui, nós não vamos arcar com isso. E o Atlético tomou as providências que ele achou que eram necessárias. Erradas, na minha opinião, e aí é a minha opinião, que eu já, inclusive, dei ontem na transmissão, de forma totalmente errada. Totalmente errada. Desde a questão de não liberar a bebida alcoólica lá, que o Bruno Musi disse que foi para tentar minimizar as consequências disso, mas também essa questão dos banheiros. Isso é contra a identidade de um ser humano, né? Que tem que ir no banheiro, não tem papel higiênico e não tem como, sabe, se utilizar com porta. É fora de contexto. Bom, vamos falar de bola rolando? Se é que teve, porque a gente já falou demais dos extras aqui. Claro, tem que repercutir sim, mas vamos falar da repercussão do clássico, a vitória importante do Cruzeiro e com algumas sonoras, inclusive, né, Rafa Nobre? Vamos começar com o professor Zé Ricardo falando e analisando essa vitória. Já vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. Eu acho que a partida trouxe para nós a confiança que talvez nesse momento era o que mais importante a gente retomar. Acho que a tua leitura foi bem próxima da minha leitura também. Tivemos um início muito bom. Depois dos 20 minutos, o Atlético Mineiro conseguiu ter mais o controle do jogo. A gente estava um pouco desajustado no setor de meio de campo. Fizemos essa correção no intervalo, mesmo sem precisar tirar nenhum jogador, até porque sabíamos que essas substituições seriam importantes para a sequência da partida. Um jogo muito duro, muito disputado. Mas a utilização do Bruno e do Arthur e do Pereira se dá pela possibilidade, talvez pela primeira vez, da gente ter o Pereira em melhores condições físicas e agora com o Rafael Elias também entrando, a gente espera poder contar com eles, para que ninguém se machuque para essa reta final. Foi apenas a primeira batalha dessas 11 que faltava, tem mais 10 pela frente. Tá, e analisou o Zé Ricardo, pra gente emendar e depois que a gente escutar a turma que participou do jogo, a gente repercutir as falas. Vamos ouvir o Rafael Cabral e ele fala, além dessa vitória que é histórica pro Cruzeiro, ele fala também de um detalhe curioso que foi o personagem, um dos responsáveis daquela derrota do Cruzeiro no primeiro turno lá em Uberlândia. Vamos ouvir o Cabral. Cara, sendo bem sincero, assim, nós temos muita autocrítica. E vinha faltando resultado, né? A gente vinha jogando bem vários jogos, outros nem tantos, a gente reconhece. Mas eu acho que a gente merecia mais pontos do que a gente tem. É difícil falar isso porque o futebol é bola na rede e hoje a gente conseguiu, vencemos, a caminhada é longa ainda, a gente tem que comemorar pra caramba, mas quarta-feira a gente tem um jogaço decisivo. Rafa, pra você especialmente esse jogo, esse clássico, lá em Uberlândia foi um jogo que você recebeu muitas críticas por aquele gol do Hulk, hoje uma atuação segura. Pra você especialmente, o que foi essa vitória aqui? Cara, desde que eu cheguei eu tento dar o meu melhor, sabe? Desde que eu cheguei eu tento dar vida, honrar a camisa e aquela vez eu errei, eu falhei, foi merecido e hoje nós vencemos, graças a Deus e prosseguir, continuar. Tá aí o Rafael Cabral, o capitão do Cruzeiro, falando dessa vitória. Ô Samuca, e aí pra gente poder falar um pouquinho do Cabral especialmente, ele que foi personagem daquele primeiro clássico, de lá pra cá andou convivendo, tendo uma relação conturbada, vamos dizer assim, com o torcedor, nunca foi uma unanimidade, mas já teve momentos em que ele foi mais feliz, principalmente no ano passado, né? Mas uma coisa a gente não pode deixar de falar, que o Cabral nunca fugiu, né? Toda derrota a gente viu o Cabral na zona mista, ele assumindo a culpa, isso não dá pra falar do Cabral, né, Samuca? Com certeza, não dá. Eu acho que às vezes isso dele ficou marcado muito porque foi falha em clássico, né? Aquele primeiro do Campeonato Mineiro, o gol do Hulk, depois esse do Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo o Rafael Cabral, é um dos grandes goleiros da história do Cruzeiro, um dos maiores da história do Cruzeiro, não tá nesse nível, mas também não é um dos piores goleiros da história do Cruzeiro, como eu já vi, né, muita gente falando. Acho que é um goleiro que entrega o que o Cruzeiro precisa, o que o Cruzeiro precisou no ano passado e o que precisa para este ano. No começo ali ele teve até um vacilo, né? Foi até numa falta do Hulk também
e todo mundo ficou pensando aquilo, mas depois ele teve uma partida sem ser muito exigido também, né? Mas eu penso que o Rafael Cabral, entre pontos positivos e negativos, a Série A dele tem muito mais ponto positivo do que negativo e às vezes, repito, acho um exagero na cobrança. No jogo contra o Flamengo, a vaia foi por causa daquele episódio no aeroporto, né? E ele até pediu desculpas na entrevista no pós-jogo contra o Flamengo e também na conversa que teve com alguns torcedores lá na Toca da Raposa 2. E isso que você falou realmente acontece, ele sempre tá ali colocando a cara. O Marlon é outro também que sempre aparece para entrevista, seja em momento bom, seja em momento ruim. E isso é importante, né? Isso diferencia o jogador de muitos outros e que siga assim. E que essa vitória também ela possa ter aí o fator de transformar, né, essa relação novamente, trazer o torcedor para uma sintonia com esse time, porque são esses jogadores aí que têm a missão de tirar o Cruzeiro da parte de baixo da tabela, né? Janela tá fechada, não vai sair ninguém, não vai chegar ninguém, ninguém mais vai ser afastado. Então, esse é o grupo e o torcedor, acho que depois de ontem tem essa consciência também de que é melhor apoiar esse grupo aí para tentar tirar o Cruzeiro dessa situação. Depois que salvar, aí a gente vê pro ano que vem. Mas o primeiro ponto é garantir logo essa permanência na Série A. Com certeza. E aí, pra gente seguir ouvindo os personagens da partida, o Matheus Pereira, que fez essa segunda partida seguida como titular depois da contusão que teve no jogo contra o Botafogo, também falou, claro, ele como cruzeirense, Belo Horizontino, falou e deu uma provocada também no rival. Vamos ouvir o que falou o Matheus Pereira. Cara, como eu falei, né, é um rival direto, né, a gente sabe da rivalidade, mas a gente confia no time, a gente tem trabalhado sempre bem, a gente não olha pro externo, a gente tem olhado só pra nós, os trabalhos que a gente tem feito. Graças a Deus a gente conseguiu aí mais 3 pontos e dá mais confiança ainda do que a gente já tinha, né? A gente também jogava muito bem já tem jogos e infelizmente o resultado positivo não vinha. Acho que veio na melhor altura, no melhor momento, o time tá de parabéns, é isso. E como é que você tá fisicamente? Eu tô bem, tô ótimo, tô me recuperando no segundo jogo, né? Depois da lesão. Eu tô trabalhando todo dia, eu tô cada dia chegando mais perto do meu nível físico. E é claro, fica mais fácil com a ajuda dos companheiros, a gente tem tudo, o departamento todo tem ajudado, então não é a minha preocupação maior. Tá, e falou o Matheus Pereira. E aí a gente pode destacar, é claro que ele tá, como ele mesmo disse, né, não tá 100% ainda na sua condição física, mas a gente já conseguiu ver uma evolução daquele Matheus Pereira do jogo contra o Flamengo, por exemplo, do Matheus Pereira de ontem, né? Ah, sim, com certeza. E acho que também, né, Rafa, a gente tem que dizer que muito da motivação de que é jogar um clássico também, né? Ali foi uma motivação de todo mundo em prol de um coletivo. E estava muito motivado o time. Tanto que, se você pegar, óbvio, gente, talvez em clássico a gente não tenha que exigir o melhor futebol, porque é muito difícil de acontecer. A não ser que os dois estejam muito bem, como aconteceu numa decisão de Copa do Brasil, por exemplo, entre as duas equipes. Fora isso, acho muito difícil você conseguir fazer isso, porque existe o emocional agindo o tempo inteiro no clássico, que ficou muito claro. Gente que nunca jogou clássico, gente que não tem relação entre Cruzeiro e Atlético, e a gente viu tomando situações e aspectos que não corresponderiam ali a quem vive a história do clássico. Então, acho que nesse ponto, esse coletivo valeu. O que acho que fica como a grande interrogação dessa história toda é saber se eles vão levar essa motivação para o restante, porque o Cruzeiro não é o clássico. O Cruzeiro precisa continuar jogando dessa forma pelo restante das partidas que ele tem, se é que ele quer ver o rebaixamento longe mesmo, né? É isso. Pra gente poder encerrar a turma que acabou conquistando essa vitória na Arena MRV, vamos ouvir o Matheus Vital, ele que entrou na segunda etapa da partida. Quando ele entrou tava 0-0 ainda, e aí o Cruzeiro conquistou conseguiu fazer o gol que deu essa vitória lá na Arena MRV ontem. Vamos ver o Vital. Com certeza, o que foi falado no vestiário, esquecer tudo que passou, e tínhamos hoje uma oportunidade de fazer uma nova história. Acho que dentro de tudo que estava fazendo dentro dos jogos, infelizmente o resultado não estava acontecendo, mas tenho certeza que a partir
a partir de agora, a partir desse jogo, vai ter uma virada. Casa cheia contra o Bahia, o que espera agora, hein, Mineirão, agora pra dar aquela arrancada, né? Com certeza, a gente precisa dessa vitória no Mineirão também, dar pro nosso torcedor de presente e, consequentemente, pra gente também. Tá aí o Vital e os personagens dessa vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Atlético. Você abrir aí pra gente poder falar, não só do Vital, vamos falar, repercutir todas as falas também, claro, um pouquinho do jogo, a sua leitura do jogo, não dá nem pra comemorar tanto, né? Quarta-feira já tem outra parada tortíssima, o Bahia que tá bem demais, vem de 3 vitórias, né? O Cruzeiro vai ter uma parada torta nesse jogo. O Cruzeiro tem que manter o foco, né? Manter o foco e deixar o clássico pra trás. O clássico hoje já é passado. A gente sabe que aqui em Belo Horizonte, em Minas, de uma forma geral, o clássico ele repercute uma semana antes, uma semana depois, né? A coisa vai. Mas essa pegada, essa motivação, o Cruzeiro foi melhor do que o Atlético. Eu não achei o jogo bom, mas achei o Cruzeiro melhor em campo do que o Atlético, principalmente no primeiro tempo. Uma pegada, uma determinação, uma vontade maior, uma busca. O Atlético, no final das contas, teve um pouco mais de posse de bola, mas eu achei o Cruzeiro melhor em campo. Essa determinação, esse foco, essa vontade tem que passar pro jogo do Bahia, tem que passar depois pro outro jogo, já seria o Fortaleza, já não vai ser, né? Então tá adiado, mas tem que manter isso. O Cruzeiro não vem fazendo bons jogos, por isso a torcida tava desse jeito, né? A torcida tá brava, agora dá um respiro no clássico, mas não é um respiro de tranquilidade não, porque tá todo mundo ali logo abaixo, com 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Um cochilo, a turma encosta de novo. É isso, Xará, segundo treino amanhã e aí praticamente não, encerrada a preparação pro jogo do meio de semana contra o Bahia. E só um detalhe, eu tinha até uma pergunta, mas por questão de tempo a gente vai ter que pular. Se o Cruzeiro vai retribuir todas as besteiras que a diretoria do Atlético fez com a torcida visitante no próximo clássico. Tem uma mensagem aqui, Samuca, do Gladson, do Jardim Europa. O que o Atlético fez foi totalmente errado. Preocuparam tanto com fora de campo que esqueceram do futebol. E quem perde com isso é o torcedor comum, que sofre com essa 5ª série. E no próximo jogo que o Cruzeiro for mandante, a torcida do Galo vai sofrer com a lei da reciprocidade. Eu acho que poderia, viu, Samuel, ter sido um caminho tomado de forma totalmente diferente. E apesar da matéria, da dita e apurado com o Bruno Musi e tal, e ele falar que se arrependeu agora é tarde demais, cara. Porque a primeira impressão, se ela é a que fica, e mesmo tendo torcida visitante que vandalizou o estádio e tudo mais, pode preparar. A tendência e não tô incentivando aqui violência não, viu? A tendência é de termos bastidores cada vez mais tensos nos próximos clássicos. Questão do diretor de comunicação do Atlético, a parada que ele falou, a besteira que ele falou, Samuel, não vou nem entrar no mérito agora não, vou deixar pra falar depois. Mas eu acho que vai virar um caminho sem volta, viu, Samuca? Pois é, na verdade, não vai me surpreender no ano que vem os clássicos com torcida única, né? Aliás, se tivesse que apostar, eu apostaria que isso vai acontecer, infelizmente, e agora, por esse último exemplo aí, com todas essas situações que foram colocadas aqui por todos, né? E quase todas elas partindo do Atlético, então, a gente lamenta muito, né? Que isso acontece, que não se tem uma evolução, né? Não se tem um profissionalismo, perde o futebol, torcedor, infelizmente, ele vai ficar aí fora de atuar, né? Como visitante, tenho quase certeza disso, na próxima temporada. Não adianta mais tentar fazer reunião pré-clássico, buscar fazer almoço e etc, porque a parte não evolui, né? Ou as partes não evoluem e tudo caminha para que isso venha a acontecer, caso tenha torcida visitante aí nos próximos clássicos aqui no futebol mineiro. É isso, Samuca, da próxima vez toma cuidado com o cabo de internet com o pardal lá no estádio, beleza, velho? Beleza, valeu, tamo junto.